O Espírito levou Jesus para o deserto, e ele ficou no deserto durante 40 dias, e aí foi tentado por Satanás. Olá, meus queridos e amados irmãos, estamos chegando para mais um Santo Evangelho nesse 21 de fevereiro de 2021. O Santo Evangelho de hoje, narrado aqui por Marcos, é o capítulo 1, versículos 12 ao 15. Vejamos com atenção o que a Santa Palavra de Deus nos diz no Santo Evangelho de hoje. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Espírito levou Jesus para o deserto. E ele ficou no deserto durante 40 dias, e aí foi tentado por Satanás. Vivia entre os animais selvagens, e os anjos o serviam. Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para a Galileia, pregando o Evangelho de Deus e dizendo: o tempo já se completou, e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. Palavras da salvação, glória a vós, Senhor. Que essas santas palavras, meus amados irmãos, desse santo Evangelho, perdoe os nossos pecados, abra a nossa mente, abra os nossos corações, purifique nossos corações, nossas mentes e nos guarde para a vida eterna. Vejam só, Jesus foi para o deserto e lá ele foi tentado por Satanás. Satanás, como sempre, ele sempre gosta de se aproveitar de oportunidades. E ele sempre acha alguma forma de achar alguma oportunidade para nos tentar. Aqui a Santa Palavra está dizendo que Jesus ficou 40 dias no deserto e aí foi tentado por Satanás. É bem provável que Satanás tenha imaginado que ele agora entrou em oração, que o tempo está próximo, que o Satanás pôs na cabeça que iria convencer Jesus a adorá-lo, a postrar-se diante dele e se curvar para ele. Mas ele se enganou por completo, porque Jesus é o Filho de Deus. Jesus é o Filho amado de Deus, é o Rei do Universo, ele é o próprio Deus que se fez homem e habitou entre nós. O Satanás, com certeza, não sei se ele sabia ou não sabia que Jesus era o próprio Deus. De alguma forma, ele tentou Jesus, tentando convencê-lo a que prostrasse diante dele e adorasse ele. Fez tantas promessas a Jesus e Jesus foi firme e não cedeu em hipótese alguma. E Jesus resistiu às tentações dele. E o Espírito Santo conduziu Jesus. E aí Jesus, conforme diz a palavra aqui, no versículo 15, está dizendo que o tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. Aí ele diz: convertei-vos e crede no Evangelho. Tá aí, meus amados irmãos, nós estamos no tempo de Quaresma, onde é um tempo oportuno para a penitência, é um tempo oportuno para conversão. É um tempo que nós devemos dedicar nossa vida em orações,
e procurar confiar em Jesus Cristo, pedindo a Ele sabedoria e discernimento, para que nós possamos compreender essas palavras, porque aqui Jesus disse: o tempo já se completou. Olha o que ele diz: o tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. São palavras do nosso amado Jesus narradas aqui por Marcos. Ele diz que o tempo se completou e que o reino do céu está próximo e nos pede que nos convertamos. Nós precisamos nos converter, tirar toda a hipocrisia de nossos corações, tirar o ódio, a raiva, entrarmos verdadeiramente em oração, fazer o bem, praticar o bem, as boas obras e pedir sabedoria e discernimento e compreensão para o nosso amado Jesus, para que nós possamos compreender as suas santas palavras, obedecê-las e colocá-las em prática. Não basta só a gente olhar, ler e entrar num ouvido e sair no outro. Não basta só a gente ler, fazer isso aqui, e a gente não fazer nada do que significa essas palavras. Precisamos, pelo menos, no mínimo, 1%, 2% disso aqui. Já é algo muito importante, porque Jesus vê tudo o que nós fazemos, não escapa nada aos olhos dele. Ele sabe quando nós estamos sendo honestos, quando nós estamos sendo verdadeiros, mas também sabe quando nós estamos sendo falsos, quando nós estamos sendo idiota, hipócritas, envolvidos no pecado, se aprofundando cada vez mais no pecado, mas estamos sempre lendo a palavra. Mas de que adianta eu ler a palavra e não escutá-la e não colocá-la em prática? Não valeu nada. Foi até pior, porque pior é aquele que peca por inocência. E o pecado é bem mais grave para aquele que peca sabendo o que está fazendo, sabendo que é contra os princípios divinos. E ele insiste em cometer os erros. É uma injustiça muito grande por nossa parte. E nós precisamos tomar um cuidado em observar as palavras de Deus, porque elas são verdadeiras. Elas são fontes de vida, fontes de libertação e fontes de salvação. É pelas palavras de Deus que nós ganharemos a vida eterna. É pelas palavras de Deus que nós nos livraremos das garras do Satanás. É pela palavra de Deus, pela conversão em Cristo Jesus, que nós teremos a plena felicidade em Cristo Jesus. E não essa felicidade mundana, nos apegamos com os bens materiais, com as coisas desse mundo, com a luxúria, com tudo mais. Nós temos que apegar com a palavra de Deus, mas verdade mesmo, colocar aqui dentro do coração, em nossa mente, e dizer: Senhor Jesus, dá-me compreensão, dá-me sabedoria, dá-me entendimento, para que eu possa, Senhor Jesus, compreender suas palavras e colocá-las em prática, viver o Evangelho, como o Senhor nos pede. Ó Senhor Jesus, tira de mim toda essa arrogância, essa prepotência, essa hipocrisia que me faz conduzir ao pecado, a impaciência. Tira de mim o ódio, a raiva, a preguiça. Tira tudo isso de mim, Senhor Jesus.
Fazei os nossos corações, Senhor Jesus, semelhantes ao seu, para que nós possamos viver segundo a palavra de Deus e ganharmos a nossa salvação. Caríssimos e amados irmãos, tenham todos um santo e maravilhoso domingo, abençoado pelo Pai Celeste, e que nós possamos colocar as palavras de Jesus Cristo em prática. E nesse tempo de Quaresma, buscar a conversão. E crede nas palavras de Deus, crede no Evangelho conforme Jesus está nos pedindo. Porque é as palavras de Deus, é crendo no Evangelho que nós ganharemos a salvação. É crendo no Evangelho que nós nos libertaremos das garras do Satanás. É crendo no Evangelho que nós constituiremos, amaremos e faremos nossa família, nossos amigos, nosso trabalho e toda a abundância que vem do Senhor, que vem de Deus. Tudo aquilo que provém de Deus, nós crendo na palavra, crendo no Evangelho e sermos firmes, prepare-se. Jesus já falou muitas vezes: quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo. E prepare-se para as provações. Sejam firmes, porque as provações virão de tantas maneiras. Mas nós precisamos ser firmes, confiar em Jesus Cristo, que Ele é o Salvador. E só por Ele nós nos salvaremos, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Meus amados irmãos, fiquem todos com o nosso amado Jesus, tenham todos um santo e maravilhoso domingo, e que a paz infinita de Jesus Cristo esteja com todos vocês, meus amados irmãos. Até breve!